E bom, gente, para dar sequência ao evento aqui, eu vou chamar o Adriano, por favor. Pá. Adriano, obrigado. Cara, fique à vontade, o palco é seu. Obrigado. Bom dia. Primeiro, agradecer quem está aqui, obviamente, por desprender esse tempo, né, se deslocar. A gente sabe quanto é difícil, quanto o online seduz, simplesmente por ver online. Mas também agradecer quem não pôde estar aqui, está pelo Brasil todo espalhado vendo a gente. E nós temos aí milhares de pessoas, com certeza, nesse momento. Eu tenho um desafio muito grande hoje aqui, que é falar da manufatura tradicional. Porque a gente está sendo tão bombardeado de tecnologia, né, tantas coisas acontecendo, essas coisas são importantes, mas a gente também tem que pensar naquilo que é tradicional e fazer isso da melhor forma. Para isso, eu vou ilustrar aqui o porquê nós estamos aqui. Né? Por que vocês saíram e por que a gente tem que trabalhar tanto nessa questão de tecnologia. Eu tenho um gráfico aqui de uma pesquisa do ano passado, uma pesquisa muito recente, que mostra onde os países, né, onde as indústrias estão posicionadas no momento 4.0. Então, a gente tem um gráfico XY, muito simples de ser entendido, onde eu tenho, basicamente, estrutura de produção, do básico para aquilo que realmente tem um legado industrial, ou seja, é uma grande indústria, e eu tenho também os líderes nessa tecnologia. Eu quero que cada um pense agora onde vocês acham que nós estamos. Né? Vamos pensar, não vamos nos dois extremos, mas vamos lá. Países já conhecidos, que são, obviamente, muito simples. Né? Nós temos ali Europa, obviamente as grandes potências, e já na parte do legado industrial, né, mas também na parte de alto potencial. Essa pesquisa é muito bacana porque ela traz N países. E nós estamos posicionados mais ou menos aqui. Ou seja, a gente ainda está se desenvolvendo, mas temos um potencial. Mas o grande desafio nosso, e esse evento é para ajudar a quantificar isso, é atravessar essa linha, para que a gente pelo menos passe, né, para a área de ter começado a ter um legado industrial. Mas, toda vez que a gente se compara com as grandes potências, a gente, mas lá é sempre melhor, né? No Brasil tudo é ruim. E a gente sempre pode olhar um gráfico de duas formas. Eu quero aqui olhar pelo lado bom, de que a gente tem um baita potencial para poder se desenvolver, mesmo com os desafios que nós sabemos que nós temos. E por que isso? Porque uma outra pesquisa, também muito recente, mostra o seguinte, que no momento em que nós estamos, se a gente entrar no caminho, se a gente aderir a essa tecnologia, nós podemos, por exemplo, salvar por ano 73 bilhões em redução de custos. Ou seja, é um grande motivo. Com certeza, cada um de vocês aqui quer uma fatia dessa grana. Isso é evidente, por isso que a gente está aqui. A gente pode reduzir custos de manutenção, que é um grande peso, né? Onera muito o processo produtivo hoje. Essa pesquisa também diz que, entrando nessa linha, a gente pode ganhar ou deixar de perder bilhões em eficiência, ter um ganho energético. Ou seja, a gente olha o gráfico e vê onde nós estamos, mas, acima de tudo, a gente pode pensar para onde a gente quer ir. Né? Porque é um momento de transformação, isso é evidente, mas principalmente é o momento onde a gente está rompendo uma barreira tecnológica. E eu trouxe esses números para que a gente possa quantificar o porquê a gente tem que continuar nessa linha acreditando nisso. Certamente, essa não é a primeira palestra, o primeiro evento, o primeiro conteúdo de Indústria 4.0 que vocês estão consumindo. Alguém aqui é o primeiro conteúdo de Indústria 4.0? Não. Isso é fato. Mas a gente tem sido bombardeado de tantas coisas. Inteligência artificial, internet das coisas, grande análise de dados, manufatura aditiva, sistema cyberfísico, nuvem. É muita coisa. E cada uma dessas áreas é realmente importante. Mas como meu desafio é falar da manufatura tradicional, e é um baita desafio, eu quero causar uma reflexão para vocês. Que a gente, sim, tem que falar de todas essas coisas, tudo isso é realmente muito importante, mas a gente tem que imaginar que existe uma escada para isso. Muitas vezes eu vejo empreendedores e diretores e o pessoal da indústria dizendo, olha, mas eu queria fazer isso, mas é muito difícil. Né? Eu queria implantar inteligência artificial no meu processo, mas baseado em quê? Se eu não tenho dados para gerir, como eu vou implantar uma inteligência de dados? Como eu vou fazer uma análise de dados se eu não tenho esses dados? Então, nós estamos certamente sendo bombardeados com esse monte de tecnologia e todas elas são importantes, como manufatura aditiva, né, que a gente tem um foco muito grande hoje. Mas eu quero, de uma maneira muito simplista, obviamente, eu não estou eliminando essas possibilidades, muito pelo contrário, mas trazer para vocês um fluxo
que pode ajudar, um fluxo que tem funcionado, inclusive, na própria SKA, e um fluxo que tem funcionado nas indústrias que a gente atende. Primeiro, passa por capacitar pessoas. A gente ouve muito falar que a indústria 4.0 coloca robô em tudo e está tudo certo. Não é assim que funciona, na prática não é tão bonito, e é importante, as pessoas continuam sendo parte muito importante do processo. Essa é uma grande verdade. Engajar clientes. Mas como eu vou engajar clientes? Cabe também uma reflexão para vocês. Como os clientes de vocês têm se comportado? Será que eles são exigentes como eram, da mesma forma, 10 anos atrás? Ou será que cada dia eles querem mais e mais e mais com uma redução de custos? O painel anterior até trouxe para nós, nossa, meu cliente quer mudar tudo, ele precisa de produto especial, ele quer uma coisa que se adeque melhor ao negócio dele. Então, engajar os clientes é muito importante. Otimizar processos, otimizar operações. Se eu tenho pessoas que estão engajadas, se eu entendi o meu cliente, eu tenho que trabalhar na otimização de processos. De novo, eu estou dizendo, existe internet das coisas, análise de dados, existe manufatura aditiva, existe cloud, existe N coisas que são realmente importantes, mas passa por essa base de otimizar as minhas operações. E, por consequência, transformar produtos. O que sai na ponta da linha é o produto, que é o que realmente interessa. Eu posso fazer todo esse trabalho, mas se o meu produto, aquilo que eu vendo, aquilo que é a base do meu negócio, não for otimizado, ele não for transformado, o processo anterior não adiantou de nada. Mas também não dá para acreditar que existe uma receita de bolo, porque não existe uma receita de bolo para isso, de que isso é um processo basicamente muito simples e único. Muito pelo contrário. É importante fazer isso todas as vezes, para todos os produtos, para todos os processos, quantas vezes necessárias forem, para que você consiga ter um subsídio para poder, obviamente, inserir novas tecnologias dentro do teu negócio, dentro do teu business, dentro do teu core, que é vender aquilo que você vende, que é prestar o serviço que você presta. Ok, eu basicamente criei uma linha de raciocínio com vocês de que existe algo muito grandioso acontecendo. Nós temos que fazer parte disso, porque tem muita grana envolvida. Existe um fluxo ali que, embora seja muito simplista, ele pode ajudar. Mas eu quero trazer atenção agora para a fábrica. A necessidade que nós temos hoje das nossas fábricas serem digitais. Nós estamos passando por um momento de transformação digital, isso é muito bonito, é uma palavra muito bonita, mas como eu posso fazer isso? Então, agora a gente vai basicamente entender algumas formas que eu posso basicamente transformar minha fábrica digital. E aqui eu tenho uma imagem simples de uma fábrica, todos vocês conhecem, com certeza, um estilo de fábrica desse, tem máquinas, tem operadores, tem peças rolando por ali, um processo de transformação acontecendo, dados. Essa é a fábrica tradicional, que a gente enxerga, e eu posso ir na fábrica e enxergar isso. Mas minha fábrica continua, tenho mais máquinas, pessoas, lá já tem máquinas rodando sozinha. Mas a grande necessidade agora de fazer mais com menos e de digitalizar o processo é quando eu consigo inserir um componente digital. Então, a minha fábrica ela passa a ser digital. Eu tenho um elemento digital, que ele está lá fisicamente, mas eu não preciso estar lá para poder enxergá-lo. Eu não preciso estar lá para poder definir a melhor forma de trabalhar. Porque se a gente tratar isso aqui como uma reunião de melhoria de processos, enquanto a gente está aqui enxergando o digital, a máquina está rodando, fazendo o que ela tem que fazer. Então, é necessidade de incluir um cenário digital, e a gente vai entender que com uma tecnologia digital, na prática, isso se torna orgânico, e a máquina digital passa a fazer parte da máquina física, e vice-versa, e a gente consegue enxergar isso de uma maneira muito mais linear e de uma maneira muito mais assertiva. Lembrando, não adianta ter uma tecnologia se eu não consigo empregar e fazer ela funcionar ao meu favor. Não serve para nada. Dinheiro mal investido, dinheiro mal gasto, perdeu a chance de investir em uma outra coisa. Então, a necessidade dessa fábrica ser realmente digital. E aí, quando eu falo de validação, de novo, trazendo um outro gráfico, eu tenho várias coisas acontecendo. E cada um aqui pode olhar e ver o momento que está, ver o momento que a sua indústria se encontra. E existem processos que com certeza não estão aqui, mas eu quero trazer o norte daquilo que realmente pode agregar. Eu não tenho nada digital, então eu tenho aqui segurança versus velocidade. Não adianta fazer rápido, se fizer com problema. Não adianta fazer sem nenhum problema, mas ser muito lento. A velocidade que as coisas acontecem, realmente, ela é o grande diferencial competitivo hoje. Nada de simulação. Eu sou basicamente muito seguro, coeficiente de segurança, mas eu sou lento para poder validar. Eu posso fazer isso diretamente na máquina, posso fazer isso diretamente lá no chão de fábrica, parar a minha máquina, fazer isso já que nós estamos falando de manufatura tradicional, então eu posso fazer isso tranquilamente. Porém,
É seguro. Estou lá na máquina, parei, validei a máquina, ficou parada lá 8, 12, 15 horas para validar um processo, não vou ter problema nenhum. Só que eu deixei de ganhar muito tempo, eu deixei de produzir. Então, realmente, é seguro, porém, não é eficiente em questão de tempo. Aí eu tenho um outro cenário que não é novidade, que a gente já inseriu aqui há realmente muito tempo, que é a simulação de um sistema CAN, que já me dá um norte muito grande em termos de segurança, em termos de qualidade, mas que pode ser melhorado quando eu parto para um cenário posterior, que a gente chama de virtualização, que é o que eu mostrei anteriormente, que é ter exatamente o meu ambiente Fabril num dispositivo offline, que vai me permitir simular todos esses elementos, simular exatamente como a máquina se comporta, para poder trabalhar da melhor forma. Eu tenho produtos para isso, eu tenho soluções para isso, mas, acima de tudo, eu tenho que entender o conceito de, toda vez que eu paro uma máquina para poder validar um processo, isso tem que ser feito de alguma forma, eu estou deixando de fazer ela produzir. Toda vez que eu fico 2, 3 horas com a máquina parada, eu estou deixando de produzir. Toda vez que eu estou no processo de usinagem, brigando por segundos para ser mais produtivo, mas o meu lucro está escorrendo pelas horas que essa máquina fica esperando. Então, a virtualização, hoje, dentro dessas tecnologias, falando da manufatura tradicional, que é do que a gente está falando agora, a máquina de usinagem continua usinando da mesma forma, claro que com mais tecnologia, mas o conceito é o mesmo. A virtualização pode trazer e tem trazido grandes ganhos nesse sentido. Aqui eu tenho o exemplo de uma máquina usinando, 5 eixos simultâneos, tranquilo, nada de novo. É um processo validado, um processo que está funcionando muito bem, né? Usinando aqui uma matriz de uma parte de um carro, tranquilo, aquilo que a gente consegue ver e aquilo que a gente já conhece. Mas eu vou ter essa questão desse processo virtualizado, que é onde eu enxergo, então comparem os dois vídeos agora, onde eu enxergo exatamente aquilo que está acontecendo, exatamente aquilo que iria acontecer antes. E eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer isso numa sala discutindo o processo, enquanto isso a máquina está fazendo aquilo que ela foi feita para fazer, que é usinar, que é produzir, e assim por diante. Então, essa comparação da virtualização é realmente muito importante. Outra coisa que tem trazido grandes benefícios também é a parte de engenharia reversa. Ou seja, eu tenho máquina produzindo, mas há uma necessidade muito grande hoje de engenharia reversa por tudo que já existe, pelas tecnologias que já existem, para poder aferir processos e assim por diante. De novo, engenharia reversa não é uma novidade. Eu estou falando de manufatura tradicional. Há quantos anos se faz engenharia reversa? Mas engenharia reversa sempre foi um problema, porque eu extraía uma nuvem de pontos maravilhosa, e o que eu faço com isso? É uma nuvem de pontos fantástica, ela é fantástica, mas o que eu faço com isso? A próxima etapa que a gente chegou não é simplesmente ter uma nuvem de pontos que eu não faço nada com isso, mas integrar isso ao processo de manufatura, onde diretamente, dentro de uma solução onde eu estou escaneando essa nuvem de pontos, eu estou já gerando um modelo sólido, ou seja, eu estou basicamente juntando as coisas. A parte tanto de fazer esse escaneamento, mas principalmente tratar isso, porque é um desafio. O que eu faço com essa nuvem de milhões de pontos? Esse é um desafio para todo mundo. E isso está diretamente ligado também com manufatura aditiva, né? A engenharia reversa está diretamente ligado com manufatura aditiva. Então, são coisas que vão fazendo parte do processo, que é um desafio transformar a manufatura tradicional. A máquina usina da mesma forma há muitos anos. Claro, com máquinas mais modernas, ferramentas mais modernas, mas esse processo em si ele é o mesmo. É diferente de uma tecnologia disruptiva como manufatura aditiva, correto? Agora, como a gente pode fazer isso? Investindo em virtualização, investindo em entender essa máquina da melhor forma e, principalmente, investindo na possibilidade de validar todo esse ambiente offline, claro, subsidiado por produtos, por soluções e, principalmente, que tragam segurança a esse processo. Porém, na fábrica, eu tenho diversas informações rodando. Imagina que eu tenho essas máquinas, elas estão produzindo, e muitas vezes nós ignoramos alguma coisa que é uma coisa muito importante, que são os dados que essas máquinas emitem. É basicamente como você ir no médico e dizer, doutor, eu estou com dor. Ele dor aonde? Você diz, eu não sei. Vai demorar um pouco mais. É diferente de você ir no médico e dizer, doutor, eu estou com dor aonde? É aqui, ó. É aqui que dói. Naquele momento ele ignora o resto. Pode até ter uma relação, mas ele ignora o resto e olha para onde está a tua dor. A fábrica é um setor muito precioso em termos de dados. Mas se a gente não entender esses dados, não adianta pensar em internet das coisas, inteligência artificial, se eu não quantificar isso primeiro.
E aqui eu quero trazer uma regrinha básica da análise de grande volume de dados, que são 3 coisas que são fundamentais. Então, toda vez que você olhar para o teu processo lá, dos dados que você está extraindo da tua indústria, ou da tua engenharia, ou assim por diante, são 3 pontos muito importantes. Primeiro, velocidade. Não adianta eu querer medir esses dados de uma semana atrás. Ou eu meço em tempo real, ou eles não me servem para ter uma decisão mais assertiva. Volume. Volume de dados no sentido onde eu consigo carregar um volume tão interessante de dados, diferentes dados, que eu consigo ter uma análise quantitativa disso para poder tomar o melhor norte. E variedade, ou seja, coletar informações de maneiras diferentes, de processos diferentes, de lugares diferentes, de pessoas diferentes. Então, seguindo essa regra, eu consigo quantificar, mas não apenas quantificar, tomar as melhores decisões. E o que eu disse aqui, basicamente, é um pouco da digitalização, mas dizer com certeza tem menos valor do que pessoas que realmente fazem isso todo santo dia. Então, agora, para a gente continuar, eu quero chamar aqui 2 ilustres convidados, inclusive uma salva de palmas para eles na hora que eles subirem aqui. Né? Calma, só a hora que eles subirem, é só para poder preparar, né? Calma, porque eu sei do desafio, né, dessas pessoas de estarem aqui hoje. Então, eu quero juntar, né, a mim nesse painel para poder continuar discutindo. Quero primeiro chamar o Luiz da Alamar. Luiz, por favor, junte-se ao palco. Vamos! Isso. Obrigado, Luiz, por estar aqui. E, Luiz, eu conheço a Alamar, você conhece melhor do que todos nós aqui, com certeza. Mas eu queria que você falasse basicamente o seguinte. A Alamar, o Luiz vai falar, não vou dar um spoiler, é uma prestadora de serviço de usinagem. Na prática é isso. Claro que é muito mais, mas é isso. Como que você enxerga a tecnologia na Alamar, sendo que você presta serviço de usinagem e você faz isso há 40 anos? Explica para nós um pouquinho. Vamos lá, fica à vontade. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Pereira. Eu sou engenheiro de produção. Sou responsável pela área da melhoria contínua dentro da Alamar. A Alamar, na realidade, tá ligado o microfone, não? É uma indústria metalúrgica. Hoje a Alamar tem cerca de 46 anos. Ela atua nos ramos de usinagem e estamparia. Para os setores aero, óleo e gás e automotivo. Dentro dos seus clientes aéreos, nós temos o cliente Embraer. Para o cliente óleo e gás, nós temos técnica. Dentro do óleo e gás, nós temos técnica FMC, e para o automotivo nós temos o cliente Bosch, dentre outros clientes aí do segmento. Então, falando um pouco do tipo de usinagem que ela mais executa, como eu falei para vocês, usinagem e estamparia, nós temos peças de pequeno, médio e grande porte. É uma área em torno de 60 mil metros quadrados, né, toda a área. O quadro de funcionários gira em torno de 220 funcionários que nós temos. E falando da diversidade e a complexidade do nosso processo, só para o cliente aéreo nós fazemos em torno de 25 mil itens diferentes. Eu estou falando de uma gama muito grande de itens, mais os itens voltados para o cliente óleo e gás e o cliente automotivo. E para sustentar tudo isso, a Alamar faz uso também do Lean Manufacturing, ou seja, manufatura enxuta, buscando cada vez mais reduzir o seu custo e aumentar a produtividade em seu processo. Utilizamos também, né, a tecnologia do MES, vou estar falando um pouco para vocês, mas a Alamar, na realidade, é uma empresa que busca cada vez mais se tornar competitiva no mercado. Se tornar competitiva, investir em tecnologia, mas tudo isso, falando do sucesso da empresa, está voltado para a força de trabalho, ou seja, são os profissionais que trabalham na empresa. Eu posso ter o melhor sistema, eu posso ter o melhor projeto, se eu não tiver pessoas engajadas, comprometidas e motivadas para colocar tudo isso em ação. Falando em fidelidade, a Alamar, na realidade, ela tem em torno de 46 anos, né? 46 anos não é fácil hoje chegar no mercado, principalmente olhando a instabilidade que o mercado está hoje. Nós temos, em média, não temos no mercado hoje clientes abaixo de 10 anos. Então, nossos clientes estão em torno de 10, 20, 30 anos.
Só para a Embraer, nós fornecemos aí cerca de mais de 33 anos fornecendo para o cliente Embraer. Tudo isso traz uma fidelidade. Tudo isso traz uma fidelidade. Falando em competitividade, a Lamar, na realidade, durante todo esse tempo, o que trouxe a Lamar até hoje, muitas vezes não é o que vai levar a Lamar para frente. A empresa, na realidade, os donos da empresa, conseguiram enxergar que a empresa precisava mudar, investir em tecnologia, melhorar cada vez mais o seu processo. E, para isso, contou com parceiros. Dentre os parceiros, a SKA. Então, a Lamar procurou no mercado investir em tecnologia, competitividade, junto à SKA, onde investiu em sistemas, investiu em maquinário. E isso trouxe resultados extremamente positivos para o negócio. Aqui, por exemplo, mesmo com a instabilidade do mercado, a Lamar investiu em maquinários. Hoje nós temos lá cerca de 10 máquinas aqui, onde foi feita a aquisição. Nesse ano, fizemos a aquisição dessas máquinas, Grobes de 5 eixos, máquinas Homes de 4 eixos, máquinas tridimensionais, máquinas voltadas para preset de máquinas. E tudo isso, só foi feito esse investimento, pensando na instabilidade do mercado, porque nós tínhamos informações assertivas, vindas do sistema SKA. Eu estou falando da parte de investimento, ou seja, da parte do ROI. Todo investimento feito agora se tornou assertivo, porque muitas vezes as informações vinham às escuras. Então, muitas vezes eu falava, meu tempo de setup é alto, eu tenho, na realidade, quebra de máquinas. Mas quanto tempo? Quanto tempo estou tendo essas quebras? O sistema trouxe para a gente uma visibilidade exata de quanto tempo eu estou gastando, qual o desperdício no meu processo, para, a partir daí, os investimentos também serem assertivos. Isso foi muito bom para o negócio. O sistema trouxe essa visibilidade, a empresa hoje ela saiu das escuras para enxergar real, de fato, qual a dificuldade que nós tínhamos no nosso processo. E, a partir daí, trabalhando, é claro, em investimento, para trazer cada vez mais fidelidade dos nossos clientes, tornarmos cada vez mais competitivos, investirmos cada vez mais na nossa força de trabalho para termos retorno financeiro do nosso processo. Então, tudo isso é a Lamar. A Lamar procura se reinventar constantemente, investir em pessoas, investir em tecnologia, trazendo fidelidade para os seus clientes, buscando se localizar cada vez mais no mercado. E quando ela fala em investir em tecnologia, eu estou falando muitas vezes em surpreender o cliente. Ou seja, o cliente não chegou para a Lamar, você tem que investir em tecnologia, tem que fazer isso. Não. Isso aí partiu da visão da empresa. Eu preciso melhorar, eu preciso me posicionar no mercado. Ou seja, a empresa que não muda, teoricamente dança. É basicamente isso. Então, para se manter no mercado, a Lamar precisou transformar o seu processo. Então, isso é a Lamar. A Lamar é uma empresa que está localizada em Hortolândia. Ela é uma prestadora de serviços. Na realidade, não tem um produto próprio. As tecnologias continuam a mesma. O que mudou foi a forma como foi feito todo esse trabalho. Tranquilo. Obrigado, Luiz. Pode levar o microfone. Só o passador de slides. Isso, vamos lá. Show. Vamos continuar aqui agora. Quero chamar mais um convidado. Por favor, Sojo, junte-se a nós. Obrigado. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês sabem quem é a Volkswagen. Muitos talvez tenham, se não tenham, já andaram em Volkswagen. O Sojo tem o desafio agora de mostrar para nós uma Volkswagen que a gente não conhece. Nós conhecemos a Volkswagen como uma fabricante. O Sojo agora quer trazer um pouquinho para nós. Sojo, queria que você explicasse para nós, assim como o Luiz muito bem fez, o momento que a Volkswagen está, e principalmente, claro, falando da estrutura, mas quais os grandes desafios que vocês têm hoje, né, frente a uma concorrência que é realmente muito acirrada nesse mercado. Fica à vontade. Bom dia a todos.
Eu sou o Sandro Sojo, trabalho na ferramentaria da Volkswagen, como comentou, todo mundo conhece a Volkswagen, mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui o que nós estamos fazendo com tecnologia e o conhecimento das nossas pessoas para realmente transformar a manufatura tradicional. Bom, antes eu vou comentar um pouquinho da nossa ferramentaria. O grupo Volkswagen como um todo, ele é composto por várias marcas, como todo mundo sabe, né? Aqui eu destaquei somente onde nós temos ferramentaria da marca Volkswagen no mundo, né? Então nós temos na Alemanha, onde fica a nossa sede, na Eslováquia, Índia, Portugal, México e Brasil, que é a ferramentaria que eu faço parte. Do lado esquerdo aqui eu tenho alguns números, né? Mas para destacar eu queria falar sobre a quantidade de funcionários que nós temos na ferramentaria. Nosso headcount hoje é 475 pessoas. Aqui só para ilustrar uma foto aérea da nossa planta. Ficamos na unidade de Anchieta de São Bernardo do Campo. Ocupamos um cantinho da fábrica ali, no complexo da Ala 8. A ferramentaria é dividida em duas áreas de negócios, né? Nós temos a área de construção de estampos, onde são desenvolvidos todos os estampos para estampagem automotiva de todos os veículos produzidos no Brasil e também pegamos trabalhos da Argentina, México e da própria matriz da Alemanha, né? Abaixo da área de estampos nós temos a nossa engenharia, com as áreas de CAD, CAM e CAE, as nossas máquinas de usinagem, temos 14 centros de usinagem, nossa área de qualidade, com os scanners 3D, e no final do processo nós temos a área de tryout com 10 prensas disponíveis, né? Aqui, só para ilustrar no centro, eu coloquei os produtos principais que nós absorvemos, que estão em cinza, e em amarelo nós absorvemos de acordo com a nossa capacidade produtiva. A segunda área é a área de dispositivos. Essa área é responsável pela construção de todos os dispositivos que tem na linha para montar os veículos. Então, também tem a área de engenharia, com softwares de CAD, simuladores, enfim. E as equipes de campo, né, que constroem esses dispositivos e montam os dispositivos na linha, com dispositivos de grafagem para o rolete e armação de carroceria. Essa área atua em praticamente todo o veículo, toda a carroceria, as partes móveis, ficando aí a parte de plataforma e painéis laterais internos, de acordo com a capacidade da área, a capacidade de trabalho que a área tem. Bom, aqui agora eu vou entrar um pouquinho já em tecnologia. Nós tivemos um grande investimento nos últimos anos na ferramentaria, né? A ferramentaria já estava bem envelhecida, o parque de máquina da ferramentaria já estava bastante envelhecida, né? Nós temos uma equipe forte de programadores no CAM. Nós utilizamos a ferramenta WorkNC, que é distribuída pela SKA. Nós usamos o WorkNC há mais de 20 anos, na verdade. Só que nós chegamos no limite. Usamos como todo o potencial que o WorkNC oferece, mas não tínhamos máquinas para usinar em 5 eixos e com os avanços que são necessários. Então, em 2012 foi fechado um acordo de investimento. Hoje houve muito na mídia que a Volkswagen está investindo X, investindo Y. Na verdade, é liberação de investimento que foi feito um acordo em 2012. Né? Um acordo para revitalizar a nossa planta da Anchieta, que era a planta mais velha daqui do Brasil. E a ferramentaria pegou uma parte desse investimento, que foi 60 milhões de reais em 7 novos centros de usinagem. 4 deles entrou em operação em 2014 e os 3 últimos entraram em operação o ano passado. Então, na parte de cima ali eu tenho 4 centros de usinagem, 2 da DMG e 2 da Zayre, com as mesmas características. São máquinas com 6 metros de curso de X, 3 cabeçotes com troca automática. E na parte de baixo aqui eu tenho 3 máquinas com mesa giratória, sendo a D1050 a menor máquina do nosso parque, e a D1210 e a 340. Essas 7 máquinas, elas têm troca automática de ferramenta, cabeçote, como eu disse, medição a laser, e
E uma coisa importante que eu vou estar mostrando já no primeiro case que eu trouxe para vocês, a usinagem em 5 eixos, né? Não é algo novo, como o Adriano já comentou, mas o que a gente percebe, principalmente na cadeia de fornecedores nossa, é que muitas vezes o cara tem uma máquina 5 eixos, mas ele não usa os 5 eixos. Ele usa 3+2, ele inclina o cabeçote, mas a usinagem 5 eixos ele não usa. Então, o que eu vou mostrar no case aqui é a demonstração de como usar as suas ferramentas, todo o potencial que a ferramenta oferece, né? Tanto do software de CAM, como da sua máquina. Então, esse case que eu trouxe para vocês aqui é a usinagem da região em verde mais claro, ali, a superfície de um teto. É um teto com um teto solar panorâmico, inclusive, né? Então, a comparação da usinagem daquela região em verde, em 5 eixos simultâneos. Antes do investimento, nós já tínhamos capacidade de programar os 5 eixos com o WorkNC, mas não conseguíamos usinar, porque as nossas máquinas eram limitadas a 3 eixos. Então, esse comparativo, já na máquina nova, porque nós conseguimos adquirir o equipamento, só que você continua com processos antigos até você estar evoluindo a novos conceitos, né? A gente estava fazendo a usinagem com uma ferramenta esférica, de diâmetro de 20, né? Em 3 eixos, a cópia daquela superfície, e gastamos 6 horas e 48 minutos nesse processo. Com a usinagem em 5 eixos simultâneos, nós conseguimos ainda trocar a geometria da ferramenta, porque em 5 eixos você consegue estar sempre favorável ao corte, né? Trocando a geometria, aumentamos o passo, e em 5 eixos nós abaixamos para 1 hora e 14 minutos. Somente nessa peça, uma redução de 80% no processo, aí, na mudança da manufatura tradicional que nós tínhamos, né? Então, aqui o vídeo que o Adriano mostrou, né, para a gente enfatizar, né, a importância da simulação no CAM. O nosso WorkNC está todo configurado, tem todas as nossas máquinas no nosso parque, inclusive os modelos 3D das máquinas foi fornecido pelos fabricantes, nós colocamos isso no escopo, né? Então, toda a simulação de usinagem, biblioteca de ferramenta, está tudo padronizado dentro do WorkNC, para a gente ter o resultado mais próximo possível do real. Aqui já o segundo case, entrando um pouquinho no assunto da digitalização na indústria, né? Como o Adriano comentou, o scanner 3D não é uma novidade, já está há bastante tempo aí presente nas indústrias, né? Só que nós passamos a utilizar o scanner 3D de outra forma, né? Esse scanner 3D que está do lado esquerdo, nós temos 2 equipamentos na ferramentaria. Esse do lado esquerdo ele é dedicado à digitalização de ferramentas, né, e eu chamo de fundidos, né? E o do lado direito ele é dedicado à digitalização de produtos. Ele é mais recente, ele foi incorporado a um 7º eixo, a um eixo linear ali de 12 metros. Ele está numa célula de 15 por 9 metros, e então ele consegue medir todos os produtos que está dentro dessa célula, e ele é dedicado para a validação final do nosso processo e repetibilidade. Mas o que eu vou mostrar para vocês está focado no scanner do lado esquerdo, que é a digitalização de fundidos, de ferramentas de estampagem. Então, para ilustrar, eu trouxe aqui 2 imagens. Do lado esquerdo, um punção da operação 20, né, que é a operação de formar, a ferramenta que forma a primeira forma da chapa do carro. Como ele chega para a gente na ferramentaria da fundição. Né. Então, toda a área de superfície, toda a área a ser usinada, ele vem com 15 milímetros de submetal no fundido, né, que é um padrão do grupo, entendo que outras montadoras também usam dessa forma, né. E a forma como a gente trabalhava, esse submetal era inserido dentro do WorkNC também. Ou seja, um bruto teórico de 15 milímetros. Na prática, o que acontecia? O processo de fundição, mais o tamanho de uma geometria como essa, você não consegue garantir que fica 15 milímetros em toda essa geometria. Na prática, a usinagem, o que acontecia é que, onde tem mais material, quebra a ferramenta, se não houver intervenção a tempo do operador, né? Ou, se tem menos material, passa no vazio, perdendo tempo.
Então, nós passamos a digitalizar esse fundido, quando ele chega da fundição, e inserir essa matemática, essa nuvem de pontos, como o Adriano comentou, um arquivo STL, dentro do OrcNC, que trabalha muito bem com essa integração. E aí nós conseguimos uma redução significativa no processo de usinagem. Eu medi somente o processo de usinagem. Aqui eu mostro do lado esquerdo essa nuvem de pontos, né? É o arquivo que veio do scanner. Do lado direito, o arquivo CAD, nós trabalhamos com o CATIA, é o padrão do grupo Volkswagen, os modelos em CAD vêm do CATIA. E isso é integrado dentro do OrcNC para a gente desenvolver estratégias específicas de desbaste que o OrcNC oferece. Ainda na fase do scanner, o técnico ele tem condição de avaliar se há algum problema com o fundido, se precisa tomar alguma ação. Né? Mas aqui a gente já consegue enxergar o que eu falei no slide anterior. Né? Na região em amarelo, nós estamos na faixa de 15 milímetros, que é o meu bruto teórico, né? Não teria problema, mas na região da soleira, aqui em vermelho, eu já teria problema com quebra de ferramenta se não houvesse a interferência do operador. Então, aqui eu coloquei o que nós ganhamos com isso. Né? Antes da compra do scanner, eu tive que fazer um estudo de caso para defender a aquisição dessa tecnologia. Né? Então, nós digitalizamos um lado de uma ferramenta, essa aqui é a operação 30. Como eu tenho o lado direito e o lado esquerdo, eu consigo fazer uma comparação bastante real. Né? Então, o lado esquerdo, nós usinamos com as estratégias tradicionais, com o bruto tradicional que a gente utilizava, né, o bruto teórico, e sem a digitalização nós gastamos 80 horas de usinagem. Digitalizando o bruto, inserindo no OrcNC e desenvolvendo estratégias específicas de usinagem, nós conseguimos reduzir 40% na usinagem dessa peça para 50 horas. Esse case eu fiz até antes de adquirir as máquinas novas. Eu acredito que esse tempo ainda está menor devido à velocidade que as máquinas oferecem e a potência que as máquinas têm. É isso aí. Vamos lá? Vamos bater um papo aqui agora. Acho que a grande mensagem que tanto o Luiz e o Sojo trouxeram é que, do que a gente viu aqui na apresentação, não tem nada que foi inventado ano passado. Ou seja, são tecnologias que existem há 20, 30 anos, mas basicamente com a adoção de ferramentas ou soluções ou métodos de trabalho, a gente tem conseguido, obviamente, extrair melhor. Luiz, me chamou a atenção quando você disse assim sobre a questão de ROIs, também falou de ROI, porque na verdade todo investimento que você faz é baseado em ter um retorno disso. Sim. Eu conheço a Lamar e eu acho que é bacana que você pudesse explicar melhor para as pessoas como vocês enxergam isso, a importância e qual é o fator decisivo. Porque, ok, eu quero comprar uma máquina, O que determina, né, baseado em que dados você consegue realmente dizer sim, vamos comprar, não vale a pena comprar? Não, sim. Antigamente a gente tinha uma dificuldade grande, até mesmo em questão de aprovação de projeto, em função das informações que nós não tínhamos na realidade. Então, muitas das vezes era com base no achismo. Eu gasto X tempo de setup, eu estou precisando de mão de obra. Mas o que justifica, essa máquina tem X de produtividade, essa máquina sempre quebra, mas essas informações muitas vezes eram duvidosas, porque era com base em feeling, com base em achismo, e a empresa não sobrevive através de achismo, através de feeling. É importante no brainstorming essa informação, sim, mas precisava de dados concretos, mensuráveis. Então, quando eu falei a questão da parceria da SK, veio muito de encontro com essa informação, porque o sistema, na realidade, aproveitando a fala do Adriano, trouxe velocidade em termos de informação, trouxe volume, eu tenho muitas informações, eu tenho uma variedade de informações para poder detalhar em diversos níveis, mas também precisava de um profissional para poder entender esses dados, olhar para esses números, verificar quais são os problemas que eu tenho, estratificar essas informações e, a partir daí, estabelecer o projeto. Então, dentro da empresa, eu atuo dentro da área da melhoria contínua, então, a informação que vem para mim é o que vem de subsistência para a minha tomada de decisões. Então, os projetos surgem embasado com as informações vindas do sistema. Então, se eu olho no sistema que eu tenho um problema, voltado para setup, em um determinado processo, uma máquina com baixo rendimento,
Então, eu mensuro essas informações, embasadas em informações fiéis, com qualidade, vindos, é claro, da minha força de trabalho, e aí eu apresento isso perante a autodireção. Muitas das vezes, simplesmente, até mesmo olhando a instabilidade do mercado, muitas das vezes era reprovado. Quando eu olho hoje a informação segura, porque os donos compraram essa proposta, então eles sabem que, na realidade, aquela informação tem fundamento. Então, assim, eu apresento essa visibilidade através de uma viabilidade de custo-benefício. E a empresa estabelece um índice. Então, embasado nas informações vindas do SKA, toda análise feita pelo analista de melhoria contínua, né, pelo profissional de melhoria contínua, e apresentado uma viabilidade em função do custo-benefício, com base no índice determinado pela empresa, aí é verificado, aprovo ou não se aprova esse projeto. Inclusive, falando sobre a mão de obra, a pessoa aqui, DDD 31, não colocou o nome, até pode colocar aqui, está nos assistindo. A pergunta perguntar para os convidados sobre o impacto da mão de obra já existente, frente à necessidade de treinamento. Em resumo, os ferramenteiros, né, ou a parte, digamos assim, da gestão de produção, aqui o Sorge também pode responder, foram treinados nas novas tecnologias ou teve que se contratar novas pessoas? Acho que esse é um desafio importante. Sim. Então, quem mandou a pergunta, por favor, se puder mandar o nome, eu consigo dizer o nome aqui. DDD 31. Tá. Bom, em relação às tecnologias que eu apresentei, por exemplo, né, com certeza teve um treinamento, inclusive até no sentido de engajar mais as pessoas, né? Todas essas máquinas que eu mostrei aí, elas estão nas demais ferramentarias do grupo Volkswagen, né? Não foram máquinas do nosso desejo, né? E operadores, nós tivemos dois operadores que foram para a Audi Barcelona, onde tem máquina dessa instalada, e fizeram essa replicação do treinamento, né? Também teve treinamento em loco das próprias empresas, e do sistema de digitalização também. Foi feito um treinamento bastante forte. Como eu disse, minimizar para poder começar pela capacitação de pessoas. Né? Então, quem fez a pergunta foi o André Félix, lá do Instituto Federal de Minas Gerais. É importante dizer, porque isso é uma coisa muito forte na Lamar, né? Porque, na realidade, assim, qual a maior dificuldade que, na realidade, muitas empresas devem ter em relação, falando do sistema? Porque eu posso ter o melhor sistema, se eu não tenho pessoas comprometidas, né, motivadas, engajadas para poder manter essas informações fiéis, nada acontece. Então, foi feito, na realidade, um trabalho forte por parte da Lamar, justamente em termos de orientação, treinamento voltado para a mão de obra. E aí existe um dono, no caso, eu faço a parte da gestão do sistema, e aí eu chego, converso com o operador, foi feito todo um treinamento, então, a cada mudança é feito um treinamento com o operador, e o operador participa em todas as etapas do processo, sugerindo, Luiz, dá para melhorar isso, dando sugestões, nós temos essas paradas. Então, eu procuro fazer com que ele tenha, na realidade, faça parte do sistema. Sim. E aí, o que eu falo juntamente com o operador? E é uma visão de toda, ciente dos donos, por parte dos donos, dos gestores, que não existe culpa relacionada ao operador. A culpa, na realidade, está relacionada ao processo. Se eu tenho máquinas paradas, está relacionado ao processo. Se a máquina quebra, está relacionado à manutenção. Se eu demoro a entrega, eu estou falando da cadeia de ajuda precisando fazer essa interação. Então, assim, de forma que isente ele, né, dessa culpa, fazendo com que ele também faça parte de todo o processo, para poder que eu tenha dados suficientes, assertivos para a tomada de decisões e aprovação de projetos. Inclusive, assim, para ajudar nessa participação, sim. Né, dos nossos operadores, por exemplo, né, porque às vezes o cara está ali no pé da máquina, ele acaba só reclamando, né? Então, é importante ele estar conhecendo todo. Sim, sim. Hoje, nós estamos treinando todos os nossos operadores, nós temos 40 operadores de máquina, dividido em 3 turnos, porque, na verdade, nosso parque são 14 máquinas. Todos os operadores estão passando por um treinamento no OrcNC, para conhecer a ferramenta, né, e também para ajudar a melhorar. Ele está ali no pé da máquina para ajudar a melhorar. Até o nosso colega que está presente aqui, que ele está fazendo essa multiplicação. Falando sobre isso é importante, enfim, tá chegando, pessoal, estão chegando várias perguntas, eu vou filtrando aqui, enfim, a atualização está um pouco lenta. Mas o Matheus pergunta o seguinte: você ganhou um monte de tempo. E como o Nicolas bem trouxe para nós, tempo é irreversível. O que você fez? O que você faz com esse tempo, na verdade? Porque você ganhou um monte de tempo. Então, você investiu em tecnologia, você teve um ROI, mas o Luiz também pode posicionar, mas na prática você ganha mais tempo para pensar naquilo que é importante.
né? Como é que vocês pensam isso, né? Ok, estou ganhando tempo de um lado, mas do outro lado da torneira, o que está saindo disso? Podem ficar à vontade. Assim, na verdade, a ferramentaria, o tempo que a ferramentaria ganha, ela está implícita no processo de fabricação total do carro, desde o desenvolvimento até sair na linha, né? Então, se a gente pensar em alguns anos atrás, um carro, desde o design até ele começar a sair na linha, ele demorava 3, 4 anos. Hoje, em um ano, você consegue, os primeiros conceitos de design, e o carro está saindo na linha. Então, a ferramentaria faz parte disso, né? Todo esse tempo que se ganha projetando em todas as ferramentas, né? Todas as operações, na verdade, é um tempo final da produção do carro. Porque na prática o mercado ele é muito mais veloz. Então, Sim, o tempo sim. de lançamento de um produto e a vida do produto a ser Exato. substituído é realmente muito menor. Exato. Para você que presta serviço, é bacana porque o teste pós-posicional, o Luiz falou sobre a demanda dos clientes dele que trocam de prioridades várias vezes ao dia, às vezes. Não é várias vezes na semana. Meu carga-máquina muda todas. Não, muda por dia várias vezes. Sim. Né? O que você faz com esse tempo, na verdade? Se na realidade a demanda nossa, na realidade ela muda, né? Tem alguns profissionais aqui, né, com a gente da Lamar, e a demanda nossa muda muitas vezes ao longo do dia. E os lotes são muito pequenos. Só para, como eu comentei com vocês, só para o cliente aéreo a gente entrega cerca de 25 mil itens desenvolvidos. E mais de 60 mil peças entregues por mês. Então, assim, são lotes pequenos. Então, meu setup tende a ir lá em cima. Então, assim, quando eu começo a enxergar essas dificuldades que eu tenho, porque muitas vezes esse preço eu não posso colocar no meu produto final, porque muitas vezes quem determina o preço, hoje, na realidade, na maioria das vezes, é o mercado. É o mercado que determina o preço. Antigamente, você falava, trabalhando com monopólio, não, o meu preço é X, se querer bem, não, hoje é o mercado que determina. Então, assim, o que acontece? Eu preciso reduzir, a empresa vende hora-máquina, eu preciso reduzir, na realidade, o custo meu de fabricação, de processo, de forma a ter um produto mais competitivo no mercado e por outra forma, também ter mais, ou seja, mais clientes para o nosso negócio. Poder entrar mais peças, aumentar a minha disponibilidade de máquina, ter um melhor aproveitamento de máquina, mão de obra. Falando em aproveitamento de máquina, aqui uma pergunta do Samael, ele é da engenharia de manutenção da Embraer. Ele pergunta o seguinte, Luiz, diante das novas tecnologias presentes e dessa análise de dados, né, como que isso está ligado à redução de custo de manutenção? Porque manutenção é uma coisa que tem que acontecer, né? Como você liga esse ponto de saber quando a máquina vai parar versus aquilo que, na prática, você pode economizar com isso? Não, a questão do sistema traz muito essa visibilidade, porque hoje a gente enxerga, claro, existem outras tratativas, porém o sistema mostra com mais clareza as horas de máquina parada relacionadas à manutenção. E, muitas vezes, quais são os problemas relacionados à minha manutenção? Fazendo com que a nossa manutenção, na realidade, atue mais efetivamente, porque eu estou falando muitas vezes da cadeia de ajuda. Toda a nossa cadeia de ajuda tem metas de atendimento. E quando eu olho no sistema a estratificação de dados, o índice de máquinas paradas, qual é a máquina, qual foi o motivo dessa parada, eu consigo estabelecer preventivas e evitar possíveis paradas repentinas. Teoricamente, eu teria, na realidade, um menor custo pensando na preventiva. Minha máquina teria um menor número de quebras. Já pensando no conceito do TPM, já utilizando da ferramenta SKA. Legal. Surge uma pergunta bem técnica aqui agora. O João Carlos, lá de Joinville, pergunta o seguinte, na Volkswagen, se vocês têm, você mostrou aqui um exemplo, mas como está a utilização de ferramentas high-feed? É uma pergunta bem técnica, mas como você enxerga essa adoção de novos tipos de ferramentas? Você citou um exemplo aqui da máquina 5 eixos, né, para desbaste e acabamento. Então, as máquinas que nós utilizamos são máquinas universais, né? Foram configuradas como máquinas universais. Então, ela trabalha desde do pré-desbaste até o acabamento final. Mas nós conseguimos enxergar um ganho significativo. Toda essa parametrização de high speed está dentro do WorkNC, né? Nós temos uma biblioteca bem montada. Então, rotação e avanço está tudo lá dentro, dependendo da sua estratégia, dependendo do seu material. E realmente essas máquinas trouxeram um ganho muito grande na velocidade. Bom, pessoal que está nos assistindo online, eu tenho tranquilamente aqui mais de 25 perguntas que chegaram desde o início do painel. A gente, infelizmente, tem um tempo limitado, a gente poderia passar falando o dia todo sobre isso. Mas eu queria que cada um deixasse uma mensagem no sentido de, primeiro, uma coisa que eu tenho conversado bastante com os clientes da SK e também com vocês, que muitas vezes é importante subir uma escada tecnológica. Às vezes a gente está pensando no último ápice do morro, mas a gente precisa, né, subir uma escada e essa escada sustenta porque é baseado em ROI. O Luiz mencionou na nossa conversa que
o primeiro investimento baseado em ROI foi o mais difícil, porque agora tem o histórico. Aquele deu certo, com aquele critério, esse aqui também tem muita chance de dar. Então, cada um deixa uma mensagem para quem está aqui, para o público, de por que investir, por que continuar investindo. É uma mensagem realmente para a gente poder ficar com essa sensação de que estamos no caminho certo, né? Começar? Tranquilo? Obrigado. Pessoal, falando um pouco da Lamar, na realidade, a Lamar é uma empresa que ela sempre busca, é que eu falei, comentei na apresentação anterior, ela sempre busca, na realidade, se adaptar às mudanças. E muitas vezes as empresas que não se adaptam a novas mudanças não tendem a ser competitivas no mercado. Isso é uma realidade, os donos compraram essa proposta, a partir daí fez uma parceria juntamente com a SKA, que isso trouxe uma visibilidade imensa para a empresa. Então a empresa hoje ela não consegue viver sem essa visibilidade. Então o dono hoje ele tem essa visibilidade no tablet, no celular, nas TVs, em casa, como é que está o desempenho, em tempo real, como é que está a minha produção. Sendo que eu vendo hora-máquina, cada hora que eu tenho de desperdício, isso é um prejuízo para o negócio. Então hoje isso é claro. A empresa, na realidade, baseado no sistema, tem assertividade dos dados para tomar decisão, fez a aquisição de novos equipamentos, está investindo em tecnologia. É diferente do mercado? Não. É as mesmas tecnologias, só que a forma como nós estamos fazendo é totalmente diferente. Estamos enxergando os desperdícios para sermos mais competitivos, poder atender o cliente no prazo, mantendo, é claro, sempre a qualidade. E é isso. A empresa, na realidade, ela é uma prestadora de serviço. O forte dela está na força de trabalho. A empresa em Hortolândia está totalmente aberta aí. E, num segundo momento, eu quero estar com vocês aí para falar de mais melhorias, mais investimentos feitos, investimentos esses ocorridos de formas assertivas, porque hoje eu consigo acompanhar, beleza, eu investi, mas qual está dando certo, foi eficaz o meu projeto ou não foi, e isso fica claro, ou seja, a gente procura trazer essa transparência para a fábrica como um todo. Então, o nome SKA, o sistema MES na empresa, é algo assim, foi uma mudança de cultura dentro do negócio. Acho que a grande mensagem é investir é difícil, a gente sabe disso. Sim. Mas investir com assertividade torna o risco muito menor, né? Com certeza. Sojo, na tua opinião, uma grande mensagem assim sobre o que a gente viu aqui hoje sobre esse painel? Eu acho que assim, é buscar benchmarking no mercado, né? A gente tem a nossa matriz, como a gente até conversou informalmente aí. A Alemanha é muito forte em engenharia. E a própria Volkswagen ela tem uma equipe muito grande de pesquisa e desenvolvimento na nossa matriz, né? Então a gente acaba buscando, a gente acaba se favorecendo desse benchmark, né? E o ROI, como ele comentou, em relação às máquinas, ele foi programado há 5 anos, até o retorno de investimento, mas assim abriu um leque de possibilidades que nós acabamos prestando serviço para a própria matriz com essas máquinas e nós já estamos praticamente pagando já esse investimento em menos de 5 anos. Soa muito bem dizer que a gente está prestando serviço para a Alemanha. Com certeza. Adriano. Soa muito bem, porque vocês olharam no gráfico, na prática a gente está em busca de um caminho que a gente está percorrendo, então soa realmente muito bem. Com a manufatura tradicional ainda. Exatamente, com a manufatura tradicional, ou seja, não existe uma tecnologia que tenha mudado tudo, claro que as máquinas 5 eixos, as ferramentas assim por diante, a própria gestão da produção, mas principalmente usar melhor o recurso que eu tenho através de novas tecnologias. E o recurso humano, né? Só fazer um agradecimento. Antes de mais nada, eu queria agradecer a SK, né, pelo convite, a empresa Lamar, né, por me dar essa oportunidade, poder mostrar um pouco do trabalho que é executado dentro da empresa. E é isso aí. E por vocês, né, terem desprendido um pouco do tempo para ouvir, né? Só para a gente encerrar, antes eu brinquei aqui pedir palmas, agora começaram a chegar os parabéns, então tem o DD de 83, não sei onde é, mas é longe. Então, gente, obrigado pela presença de vocês, esse foi o nosso painel. Claro que a gente poderia ficar horas e horas conversando sobre isso, é um assunto que a gente gosta, mas foi muito importante poder contribuir com vocês. Obrigado. Obrigado.